Iniciamos então a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Eu sou o professor Kleber. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Chegamos aqui ao nosso segundo encontro online do nosso componente Cybersecurity, avançando nos estudos. Pessoal, nesta segunda unidade, nós vamos trabalhar aí o tema vulnerabilidades e ataques, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso roadmap. Na unidade 1, nós trabalhamos conceitos importantes, né? Os fundamentos aí iniciais da cibersegurança, do cybersecurity. Nós conhecemos o conceito do cyberespaço, da cibersegurança, da tríade DIC. Vocês se recordam, pessoal? O que era mesmo o cyberespaço, como que nós conceituamos a cibersegurança, a tríade DIC. A gente vai retomar, né, rapidamente, para que possamos seguir aí adiante, tá bom? Pessoal, mas eu reforço aqui a importância da participação, da interação, porque o conhecimento nós construímos em conjunto, tá bom? Então fiquem à vontade aqui para interagir, seja pelo chat, seja abrindo o microfone, seja com a câmera. O importante é a gente não deixar dúvida, tá bom? E também, na medida do possível, sempre é muito bem-vindo o compartilhamento das experiências, pessoal. Fiquem à vontade. Então vamos lá, nesta unidade, como falei, né, o nosso foco são as vulnerabilidades e os ataques cibernéticos, né, os tipos aí de ataque. A gente vai falar um pouquinho, então, né, em relação aos desafios, né, aquilo que, quando a gente olhou na unidade 1, o ciberespaço, a cibersegurança e a tríade DIC, é justamente para que a gente garanta, né, um controle, uma proteção adequada, para justamente estarmos protegidos, a gente vai entender dessa forma, né, em relação a eventuais vulnerabilidades lá no nosso ciberespaço, contra ameaças, contra ataques cibernéticos, tá bom? Mas vamos recordar um pouquinho, né, nós falamos aí que a nossa sociedade avançou rapidamente, a gente saiu aí de um mundo, né, de comunicação analógica e passamos a vivenciar esse mundo digital, né, e a partir daí, então, a gente está envolvido, né, de uma forma online, por meio das redes e computadores, né, por meio da internet, utilizando dispositivos, tudo isso gerando dados, né, lá o Big Data, né, esses dados, eles produzem valor nas organizações, e a gente também no dia a dia, na nossa rotina aí social, né, o tempo todo a gente está interagindo, seja para uma compra online, seja para trocar informações, seja até aqui para o momento, né, da universidade, o momento dos estudos, enfim, né, tudo envolvendo, pessoal, uma identidade, né, digital, uma identidade virtual, né, um acesso, uma credencial de acesso e os riscos eminentes, né, em relação a gente estar exposto dessa forma em um ambiente, então, interconectado aí a nível global, tá bom? Eu trouxe aqui na tela só para, né, a gente começar aí a colocar, né, uma lente em relação à ameaça, né, uma lente mais agora, né, com uma perspectiva, então, de ataques. A gente já vê aí, pessoal, né, que nós tivemos um aumento aí de 112% na exposição de registros, né, baseado aí num reporte bastante importante, Risk-Based Security, né, aonde é crescente, é assim, de uma forma exponencial, né, o nível, então, né, de ameaças e, por consequência, então, o nível também aí de exposição, o nível do risco em relação à cibersegurança, né? E também quando a gente olha para esse conceito cyberwar, né, essa guerra aí cibernética, onde o ciberespaço, como nós já vimos, então, é o território, é esse campo de batalha. E aqui, pessoal, eu vou, né, trazer para a tela, antes da gente avançar, né, como curiosidade, né, quando a gente fala aí de cyber
war, né, de guerra cibernética. Olha que interessante essa tela, hein? Eu vou colocar depois para vocês lá no Campus Digital, no fórum, o link, né? A gente está vendo aqui uma tela que está acontecendo em tempo real, a nível global, pessoal, aonde a gente já percebe aqui, né, de acordo, né, com o fluxo aqui entre uma origem, um destino, ou seja, um país origem, um país destino, né, aqui uma timeline onde a gente vai vendo, né, em real time, pessoal, os ataques que estão acontecendo, né, e como que funciona? Vamos entender essa visão. Esta tela, ela é, então, né, conhecida como FortiGuard Labs, da empresa Fortinet, pessoal, né, um dos principais fabricantes, um dos principais provedores de solução de segurança aí para o mundo corporativo, para as empresas de médio, grande porte, para data centers, né? Então, a Fortinet, ela fabrica, ela comercializa, ela presta serviço, ela presta consultoria, ela implementa projetos relacionados ao cybersecurity, a segurança cibernética, a cibersegurança, a segurança da informação, hein? Lembram que a gente já falou desses termos lá na unidade 1. E aí, o que significa? O que a gente está vendo aqui, então? Os clientes da Fortinet, que estão aí espalhados mundo afora, né, inclusive no Brasil, inclusive a Universidade de São Francisco utiliza soluções da Fortinet, firewalls, né, entre outros recursos, tá bom? E aí, pessoal, quem é cliente, quem tem um equipamento, então, de segurança da Fortinet, né, ele está o tempo todo se comunicando, né, com uma central da Fortinet a nível global, aonde essa central, então, ela tem um olhar amplo, né, aí a nível mundial, para que possa ajudar na medida, né, que o cliente que está protegido, vamos pensar assim, na Universidade de São Francisco, aqui no Brasil, né? Então, o cliente tem uma camada de proteção, hardware, software, configurações, ambiente físico instalado, integrado em nuvem, são soluções extremamente robustas que vai ser o tema do próximo encontro, hein, da unidade 3, hein? Então, né, só para a gente já ter aí no radar do que a gente vai conversar mais adiante. Mas, então, enquanto clientes da Fortinet, uma vez que chega até a nossa infraestrutura, até o nosso cyberespaço, alguma ameaça, o nosso sistema, né, ele vai ali realizar a devida proteção, né, por conta de ser uma solução robusta, de ser uma solução, né, bastante eficiente. Porém, a gente já conversou e a gente já falou que, né, a garantia de um ambiente 100% seguro, o pessoal passa, né, pelo controle, pelo monitoramento constante, né, e é um desafio aí bastante significativo, né, que as áreas de cybersecurity aí se deparam. Mas vamos lá, então. Então, quer dizer que, eventualmente, vai chegar alguma ameaça, algum ataque até a minha infraestrutura. Vamos pensar aqui na Universidade de São Francisco. Nós vamos proceder com a proteção, né, de uma forma automatizada, de uma forma já configurada, estabelecida, né, através aí da solução da Fortinet implementada, isso a nível lá de board, pessoal, né, isso eu estou falando ali no limite, né, entre a internet e a entrada, né, à rede da Universidade de São Francisco, é ali na fronteira, então, aonde geralmente a gente tem os firewalls, né, e aí, então, chega essa ameaça externa, essa tentativa aí de explorar, a gente já vai entender que alguma vulnerabilidade, né, do nosso meio, do nosso cyberespaço, e o nosso equipamento, então, vai proceder com a proteção. No entanto, essa identificação dessa ameaça, né, essa ação de proteção e as demais informações envolvidas, né, em relação da onde que está vindo, o endereço IP, a localização, o tipo ali, né, da tentativa de ataque, né, todo esse conjunto de informações,
o nosso equipamento vai automaticamente reportar a essa central da Fortinet. Então, o que a gente está vendo aqui, nesse momento, são essas situações que clientes da Fortinet a nível global, então a gente começa a olhar aqui, a gente vê Brasil, Alemanha, China, né? Olha a quantidade de países que estão aqui, né, de uma forma em tempo real, então, nesse momento, clientes da Fortinet recebendo, né, essas ameaças sendo tratadas com sucesso, né, pela solução implementada, mas que reporta à central da Fortinet para que a gente, clientes, né, possamos ter, então, uma visão geral, uma visão ampla. Isso permite a gente entender quais são os principais ataques, as principais ameaças que estão nesse momento acontecendo, né? Quais são aí os top, né, países alvo? Olha, o Brasil aqui está no topo, hein? Estamos, né, em primeiro lugar em relação, né, a tentativas de ataque para clientes, então, brasileiros, pessoal. E aí, né, isso acaba favorecendo também para que a Fortinet, na medida, né, que algo, né, se acentue, ela pode comunicar os clientes, né, ela pode também, o tempo todo, ela está olhando se a base dos clientes está atualizada em relação às proteções, enfim, né, então é uma forma de se ter uma visão geral, né, global, e é importante que essa informação seja compartilhada, tá bom? É interessante que essa visão, por mais que são reportes de clientes da Fortinet, é gratuito, né? Porque é um benefício para a comunidade de cibersegurança de uma forma geral, para entender o que está acontecendo, né? Quais são aí as principais ameaças, né? Qual tipo, quais são as áreas de negócio, né? Então está aqui top targeted industries, né? Os tipos aí de indústrias, então a gente vê tecnologia em primeiro lugar, depois educação em segundo, hein? E assim por diante, olha saúde, olha financeiro, governamental, então a gente vai vendo aí, né, os alvos aí dos atacantes, assim como a gente vai vendo aqui as principais ameaças, pessoal. E o que é legal? É legal que nós podemos sobrescrever, então, né, para que a gente possa receber alertas também, mesmo não estando acompanhando aqui em tela em tempo real, a gente pode aí receber um alerta quando, né, ocorre de repente um ataque massivo aí a nível global, né, e a gente fica, né, e up to date, né, a gente fica por dentro do que está acontecendo, tá bom? Legal, né? Vamos voltar lá, então, para o nosso conteúdo, tá? Reforçando, então, essa cyberwar, né? Deu para ver aí, né? Hoje, realmente, o campo da batalha, né? É o ciberespaço que, então, se dá a nível global, né, pessoal? E aí, então, a gente viu na primeira unidade esses conceitos aqui fundamentais, né? A gente viu a tríade DIC, lembram lá, de disponibilidade, de integridade, de confidencialidade. A gente viu o ciberespaço e a gente viu a cibersegurança, né? Cyberespaço é o conjunto dos recursos, da infraestrutura, inclusive a gente viu ele organizado lá pelos domínios que nós chamamos, desde o usuário, do hardware, do software, né, de sistemas, da rede, enfim, nós vimos que esse conjunto, esse ecossistema, essa infraestrutura que inclui o usuário, é o ciberespaço. E a cibersegurança justamente são as ações, né, que visam garantir a segurança desse ciberespaço. E aí, para que a gente tenha clareza daquilo que a gente precisa entender, né, para que a gente possa ter aí as diretrizes em relação às ações da cibersegurança, nós definimos essa palavra, esse conceito, né, em relação a garantir segurança a partir, então, dessa tríade DIC,
que é garantir a disponibilidade do ambiente, a integridade da informação, né, e a confidencialidade em relação aos acessos. Tá bom, pessoal? E a gente já está ciente que um ataque cibernético, então, vai o quê? Vai buscar, né, burlar, quebrar qualquer uma dessas premissas, qualquer um aí desses 3 pilares da tríade DIC, tá bom? E aí, avançando então, né, agora já na segunda unidade, né, nesse nosso conteúdo, então, atual aí de estudos, pessoal, aqui a gente apresenta, né, a gente tem que entender o que é vulnerabilidade e o que é um ataque, tá? Muitas vezes a gente acaba se confundindo, entendendo como se fosse a mesma coisa, e não é. Vulnerabilidade, na verdade, pessoal, é aquilo que vai permitir dentro do cyberespaço, de alguma forma, né, vai se abrir uma porta, uma brecha, geralmente por razão de alguma falha, para que a partir desta falha, a partir desta brecha, né, o atacante, então, ele vai agir, ele vai explorar essa vulnerabilidade. Tá claro para nós, então, pessoal? E olha só como que a gente tem que entender de uma forma ampla, hein? É qualquer fator que contribua para invasões ou acessos não autorizados. É a porta destrancada, hein? Então, quer dizer também que a questão comportamental, a questão da responsabilidade do usuário, né, em relação a sua guarda da sua credencial, né, o seu login, sua senha, é a questão do compartilhamento de conteúdo, né, enfim, pessoal, qualquer fator que venha contribuir, então, para abrir uma porta, para permitir, então, uma falha, né, para que, né, exista, então, uma vulnerabilidade, né, que possa ser explorada, que possa ser atacada, então, né, nós chamamos de vulnerabilidade, ok? O ataque é justamente, então, está implícito aqui, né, para nós agora, o ataque é essa ação. Vai ser o que, então, pessoal? Né, a partir de uma tentativa, então, lá do atacante, do outro lado, em burlar, em explorar, né, uma vulnerabilidade. Geralmente, né, com intuito, né, malicioso, enfim, de obter controle, né, de causar alguma indisponibilidade, né, destruição, me desculpe, né, ou roubar informações, roubar os dados que a gente já tem aí reforçado, né, que eles hoje são a matéria-prima aí do Big Data, né, e tem um potencial significativo para a produção de valor. Tá bom? Tá tranquilo? A diferença, vulnerabilidade, é deixar uma porta aberta, tá? E ataque, então, é a ação que busca, a partir, né, desta porta aberta, entrar de uma forma não autorizada, né, dentro de um cyberespaço. Tá tranquilo, pessoal? Vamos seguir em frente, então. E aí, a gente vai entender que a vulnerabilidade, como eu citei, que é qualquer fator, né, então envolve o aspecto humano, envolve o aspecto técnico e envolve também um aspecto de gestão organizacional. Vamos entender aqui, né? O fator humano, muitas vezes, ele vai em relação à conduta do usuário, né, que pode ser por uma negligência, enfim, um desconhecimento, né? Porém, muitas vezes se dá por uma falta de treinamento, a falta de informação, a falta de orientação. Pessoal, será que é comum? Será que acontece? Será que a gente já vivenciou algo, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, entra um novo funcionário recém-contratado. E aí ele vai lá para um computador, o colega do lado começa a orientá-lo, dá aquele treinamento ali, né? Já com o avião voando ali, né, pessoal? E aí, será que todas as informações,
são ali transferidas, são repassadas adequadamente a esse novo funcionário, né? Como será que ele recebe, como será que ele percebe, como que ele, né, vai entender as questões da segurança, enfim, as políticas da organização, se é que existem, né? Muitas vezes vão faltar as políticas, né, o código de conduta, e aí então que a gente tem o fator humano como uma vulnerabilidade, tá bom? Uma das mais importantes, das mais significativas, certamente é o aspecto humano. O outro fator é o fator técnico, pessoal, que é bastante amplo. Quando eu falo do fator técnico, né, a gente vai entender realmente a infraestrutura, o nível do hardware, o nível do software, né, a conectividade pela rede, a internet, enfim, né, e quando eu cito aqui software, o que pode acontecer? O que seria uma porta aberta, uma brecha lá, né, que pode vir a permitir uma falha, então, né, e expor uma vulnerabilidade? Um software desatualizado, por exemplo. Se eu não faço, vamos pegar o Windows, sistema operacional, se eu não faço, né, atualização, o Windows Update, pessoal, será que eu estou, então, por essa falta de atualização, de repente, deixando uma porta aberta para que o meu computador seja explorado? Pessoal, certamente que sim, inclusive nos servidores da rede, né, no ambiente onde a gente tem os softwares instalados, enfim, o armazenamento. Esse é o aspecto, né, relacionado à camada de software, principalmente a falta aí dos patches, né, desses updates, tá bom? Olha duas palavrinhas aqui, patches, updates. Vocês se recordam da dica lá na unidade 1, hein, no nosso primeiro encontro online, da gente escrever o nosso glossário, né, dos termos técnicos, porque é fundamental, hein? Então, anotem duas palavrinhas aí para inserir no glossário, pessoal. Os patches, que são, né, as atualizações e correção, né, e o update, que é essa ação, então, de executar, né, a atualização. Muitas vezes, no ambiente corporativo, nas empresas, o usuário não precisa se preocupar com a atualização de software, porque vai ali, né, existir uma infraestrutura, né, um servidor, né, uma gestão da área de, muitas vezes, de administração de redes, né, da área de cibersegurança, da área de operações da TI, de uma forma geral, aonde, né, vai estar o tempo todo havendo que um inventário, né, dos equipamentos instalados, conectados na rede, tanto, né, servidores, tanto equipamentos de usuário, assim como equipamentos periféricos, impressoras que são compartilhadas, entre outros dispositivos IoT, hein? Lembra lá a internet das coisas, Internet of Things, por exemplo, uma câmera de vigilância, um ramal telefônico IP, que é ligado na rede, uma catraca, né, que é acionada lá para liberar o estacionamento. Pessoal, todos esses componentes, esses dispositivos ligados na rede, que tem IP, né, que tem software, né, eles precisam estar dentro de uma estrutura de gestão, então, que muitas vezes é centralizada, que monitora e que aplica, né, esses patches, essas atualizações, então, através desse processo aí de update, ok? Porém, além da necessidade de atualização, né, do software, que aqui a gente entende, quando eu falo, né, de processo de atualização, eu estou me referindo aos softwares, né, legalizados, aquilo que eu tenho licença, que foi adquirido, que foi homologado pela equipe da TI, né, que de fato pertence ali ao cyberespaço de uma forma mapeada, de uma forma documentada, de uma forma homologada pela área da tecnologia da informação. Mas, pessoal, o que eventualmente pode acontecer? Tanto lá na empresa, né, quanto, de repente, no nosso equipamento pessoal. São aí as instalações dos softwares piratas, hein? De repente, a gente
está precisando de uma ferramenta, um software para realizar uma atividade, está lá num site, encontrei, download free. Pessoal, é um perigo aí iminente, porque não tem almoço grátis aí na internet, pessoal. O que, que vai acabar acontecendo? Esses softwares são disponibilizados, mas muitas vezes dentro, né, do arquivo de instalação é inserido um código malicioso. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? E aí, sem a gente se dar conta, na medida que a gente instala, vem instalar esse software, então, e não legalizado, esse software pirata, eventualmente a gente vai instalar ali um código oculto no nosso equipamento, que vai visar roubar nossas informações, vai deixar o nosso equipamento, né, impactado em relação à performance, e pode ser também, muitas vezes, um software que vai explorar o nosso equipamento, né, como um soldado aí numa guerra, né, nessa cyberwar, para atacar um alvo, né, que a gente nem imagina, né, que isso venha acontecer. Que daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo, a gente vai ver aí mais à frente, tá bom? Então, atenção, muito cuidado, não instalem de forma alguma software pirata. O risco aí é 99,999% que a gente vai, né, sofrer aí uma contaminação, tá bom? E aí, então, né, avançando um pouquinho mais, né, ainda nessa questão da vulnerabilidade, a gente entra no campo da gestão, né, e aqui é justamente a falta das políticas, né, de segurança da informação, código de conduta, e quando eu falo em política, pessoal, a gente vai entender que política vai desde, né, uma regra em relação à homologação de equipamento, para que tenhamos os equipamentos homologados, instalados, né, a partir de um controle que é necessário, que é importante, né, tanto para que haja, né, um correto atendimento às necessidades do negócio, né, da empresa, mas também política na questão de troca de senha, né, de fator, né, de força de senha, de autenticação, política em relação também, né, aos direitos e deveres dos usuários. Pessoal, isso é muito importante, né? A política deve prever o treinamento, a reciclagem, a política deve prever a confidencialidade, né? A política deve, né, deixar muito claro que a autenticação não pode ser compartilhada, a política deve dizer, né, do impedimento da instalação de softwares não autorizados, a conduta de acesso à internet, tá certo, pessoal? E se não houver, né, então, uma política, né, por uma ausência de iniciativa e de gestão, né, a gente cada vez mais aí de uma forma proporcional, né, a gente olha lá o fator humano como, né, uma grande vulnerabilidade, ok? A gente consegue perceber e ficou claro para nós esses três fatores principais, então, que vão proporcionar eventualmente vulnerabilidades, o humano, o técnico e as questões de gestão. Bom, então bora lá. Então, vamos entender um pouquinho mais agora, vamos começar a formar aí, né, essa visão de como esse processo, então, a partir de uma vulnerabilidade, né, ao ataque. Pessoal, a gente tem aí, né, um conceito que é o exploit. O que, que é o exploit, pessoal? É um programa, vai ser o código, enfim, né, desenvolvido aí pelo atacante para explorar aquela brecha, então, né, aquela vulnerabilidade que foi detectada. Como que se detecta uma vulnerabilidade, pessoal? O atacante, que nessa figura está representada aqui, né, no item 3 aqui, ele vai fazer uso de uma série de recursos. Ele vai, né, fazer uso, por exemplo, né, de um scan, né, que é um programa que vai ficar aí vasculhando a internet de uma forma geral, ou um alvo específico que ele já tem ali, né, em mente, e aí ele vai ficar tentando descobrir vulnerabilidades.
geralmente se inicia a partir de vulnerabilidades já conhecidas, né? Pessoal, como assim? O que seriam vulnerabilidades conhecidas? Na medida que eu citei que vão, por exemplo, vamos entender atualização de software. Na medida em que, né, surgiu uma atualização, um patch lá de segurança, é porque se detectou uma vulnerabilidade aonde o atacante desenvolveu um mecanismo que ele consegue explorar aquela vulnerabilidade. Tá? Então tem uma identificação, vamos chamar aqui de vulnerabilidade X, tá? Então, a partir de um método de ataque X, a partir de uma vulnerabilidade, então, né, num sistema operacional, por exemplo, no Windows, o atacante consegue explorar, né? E o que é essa exploração? É justamente essa chave, o exploit, o item 2 aqui da nossa imagem, para a gente ter, né, uma compreensão, tá bom, pessoal? Então, vamos entender o seguinte, né, tem uma vulnerabilidade lá de sistema operacional, até então, ela não era explorada, um atacante desenvolveu, então, né, um programa, um exploit, que consegue, né, abrir ali uma brecha, ele consegue ver através do código do sistema operacional, ele consegue, né, abrir, então, uma porta e consegue, né, explorar um determinado ambiente, ok? Na medida que vão acontecendo, né, as ações, os ataques, na medida que se detecta, vem, né, aquilo que nós chamamos lá, né, a vacina. Vem o que? A atualização. Vem o patch, então, de correção, o patch de segurança, tá certo? E aí a gente, então, corrige, fecha essa porta, essa vulnerabilidade. Porém, ficou ali uma assinatura, a gente passa a conhecer um determinado tipo de vulnerabilidade. Pessoal, é sempre como a gente fala, né, um braço ali de guerra, né? É o atacante tentando de um lado, né, ter mais força, e do outro lado a gente vai aumentando a defesa. Quando eu falo aqui em aumentar a defesa, naquele exemplo inicial que a gente viu, né, o mapa lá da Fortinet, a Fortinet vai, né, para os seus clientes lançar ali uma atualização e vai implementar. E muitas vezes já é automática, né, esse tipo de solução corporativa, né, como eu citei, já está conectado numa central que já vai proativamente, se alguém em algum lugar do mundo aconteceu essa situação, foi identificada, né, a Fortinet criou ali já, enfim, né, para o seu equipamento, né, uma atualização de correção, automaticamente essa atualização ela vai ser disseminada, assim como é para Microsoft e para qualquer outro sabor de software, seja de aplicação, seja de sistema operacional. Pessoal, na Microsoft, por exemplo, né, ela vai da mesma maneira, a partir de, né, uma vulnerabilidade agora detectada, né, eu estou dizendo aqui, a partir de um ataque, ok? Ela vai, então, desenvolver uma atualização, né, de correção e vai disseminar também aí para os seus clientes a nível global. Pessoal, eu citei que a partir de um ataque. Será, então, que sempre a gente vai ser reativo, né, nesse cabo de guerra aí? Será que o atacante sempre vai levar vantagem primeiro e a gente sempre vai sofrer algum impacto inicial para ter uma vacina, ter uma correção? O que vocês acham, hein? Enquanto eu tomo uma água aqui, ó. Pessoal, se recordam na unidade 1, quando a gente conversou sobre os profissionais da área da cibersegurança, a gente falou dos hackers, e a gente viu o white hacker, né, com o white hat, com o chapeuzinho branco, né, o ethical hacker, o hacker do bem. Só é aí que entra o papel, né, deste profissional. As empresas elas vão contratar, né, profissionais que vão ficar
buscando encontrar num ambiente, por exemplo, lá na Microsoft, lá no Windows Server, né, ou no sistema operacional de usuário, esse profissional vai ficar o tempo todo se passando como um atacante, buscando, a partir do código, a partir do sistema operacional, encontrar alguma vulnerabilidade, mesmo que não aconteceu nenhum ataque real até então, né, esse profissional ele vai estar exercendo esse papel para que a gente consiga proativamente prever algum risco, prever alguma vulnerabilidade. E dessa forma também se identificam, sim, as vulnerabilidades e são lançados os patches de correção, os updates de segurança, então, como comentamos, mas de uma forma aqui proativa agora, testada primeiramente aí a partir, né, de tentativa de ataque, mas em laboratório. Tá certo? Deu para a gente entender a importância do profissional, né, e a necessidade do conhecimento, pessoal, também, né, nessa perspectiva de explorar, de atacar, também é necessário para que a gente garanta segurança proativamente. Tá claro aqui para a gente, então? Bora lá, então. Então, vou falar um pouquinho mais aí dos tipos de ataque. Pessoal, a gente vai ver aqui alguns conceitos. A gente vai ver na literatura algumas variações, né, na nomenclatura. Mas vamos começar aqui pelo engano, né? Olha só, hein? A gente já vai se deparar aqui, né, com dois tipos aqui de ataque consagrados, tradicionais, né, que sempre estão aí causando preocupações, né, e historicamente geram problemas, que é o spoofing e o phishing. O spoofing ele é um mascaramento técnico, pessoal, né, ele de certa forma, quando, né, ele se apresenta muitas vezes no ambiente que deixou, né, em condições de um usuário, né, ter uma comunicação com o spoofing, com esse mascaramento técnico, aí a gente já vai entender, pessoal, é quase que inevitável, né, o incidente. A gente, né, vai ter algum problema, quase que em 100% dos casos. Como assim? Né, o invasor, então, por meio dessa técnica do engano e do spoofing, ele vai realizar um mascaramento técnico. Eu vou dar um exemplo aqui muito padrão. Os computadores, inclusive na nossa casa, quando a gente vai navegar a internet, a gente digita lá, né, no nosso navegador o endereço, a URL. A gente vai digitar lá usf.edu.br, google.com, certo, pessoal? E aí, para que a gente, a partir então desse comando no navegador, a gente alcance a página, né, e a gente obtenha o conteúdo do provedor lá do servidor web, da universidade, do Google, enfim, o primeiro passo, né, que é realizado no nosso equipamento local é traduzir esse endereço de nome, né, de domínio, essa URL, por um endereço IP. Esse endereço IP, né, é o protocolo de internet que todo computador, né, tem o seu endereço IP nesse momento onde eu estou conectado de uma forma exclusiva, e assim como então lá o servidor que está hospedando o conteúdo web, aqui o USF Connect, o campus digital também tem um IP. E a gente precisa ter o quê? Uma comunicação IP origem, IP destino, para que a internet faça o roteamento, consiga nos levar os nossos pacotes de mensagem, né, nos dois sentidos, da origem ao destino, do destino à origem, o tempo todo durante uma sessão de comunicação. Então, o DNS tem um papel crucial para traduzir aquele endereço para um IP. Aonde está esse DNS? É uma configuração local no nosso computador. Deixa eu abrir aqui um prompt para a gente ver juntos, pessoal. Olha só. Vou trazer aqui em tela, hein? Trouxe aqui um prompt de comando. Quando eu digito o comando ipconfig /all,
eu vou ver uma série de configurações. Enfim, eu vou ver aqui a informação do meu IPv4, que é o IP que identifica o meu computador aqui na minha rede residencial, estou na minha casa aqui no momento, né? Mas eu vou ver aqui também os servidores DNS. A gente vai ver um número extenso aqui, que é o IPv6, né? E a gente vai ver aqui um endereço no formato IPv4, tá? Pessoal, esses endereços aqui de servidores DNS, eles vão ter o papel, então, quando eu digito aqui no navegador usf.edu.br, quando eu dou um enviar, eu dou um enter no meu teclado, então, o meu ambiente, o meu equipamento, aqui os serviços, né, o meu protocolo de rede, enfim, né, vai o quê? Vai fazer uma consulta, vai lá perguntar para esses servidores DNS, né, qual que é o IP desse destino que, né, o meu computador aqui digitou no navegador, usp.edu.br. Por exemplo, aqui, ó, vamos entender, ó, vou simular aqui, tá? Através de um outro comando, ping usp.edu.br. Olha só, eu estou pingando, né? Ou seja, eu vou mandar uma mensagem aqui, né? Um ping para usp.edu.br. Olha, o meu DNS já traduziu. Tá vendo entre conchetes aqui, do ladinho agora de usp.edu.br, o servidor DNS, um deles aqui configurados no meu equipamento. Geralmente a gente pode, né, e deve ter mais do que um, porque já percebemos aqui que se parar de funcionar, parou, a gente não navega mais a internet. Aí a gente vai digitar UC do BR, não vai ter a tradução para o IP, não vai ter conectividade para a gente chegar lá no destino onde está, né, o hospedado o servidor da USF, lá no data center da Universidade de São Francisco. Então, né, vocês viram que rapidamente, em questão, né, de milissegundo, olha aqui, ó, ping google.com. Olha lá, pessoal, tem um IP. Aqui é um IPv6, já no formato do Google. Tá vendo como funciona? A gente já recebe essa tradução do endereço IP, ok? Agora, vamos entender, né, então, essa lógica aqui do ataque do mascaramento. Se o atacante, ele consegue, de alguma maneira, alterar a configuração do meu servidor DNS. Então vamos lá, ao invés de estar aqui, né, 181.213.132.2, esse atacante ele consegue mudar para um outro IP que ele tem controle, que vai simular, vai mascarar um servidor DNS. Imagina então que sem eu ter conhecimento, sem eu perceber, foi trocado o meu servidor DNS. E agora eu vou digitar novamente usf.edu.br. E esse atacante, ele tem a intenção de capturar o login e a senha do aluno, do estudante da universidade. Então, o que, que ele vai fazer? Na medida que eu for digitar usf.edu.br, eu vou perguntar para esse DNS impostor, que está instalado aqui na minha máquina, esse servidor, ao invés de ele responder, igual a gente viu aqui, o IP real do servidor web da USF, 207.248.87.46, ele pode responder um outro IP, ou seja, ele vai responder informando o IP de um servidor mascarado, de um servidor de engano, de um servidor fake. Como assim? O atacante pode colocar lá no local onde eles se encontram, em qualquer lugar, hospedar na nuvem, pessoal, em qualquer lugar do mundo, numa máquina virtual. Ele vai copiar exatamente o layout, as telas, enfim, né, de uma forma idêntica ao site da USF, o formulário ali da credencial de usuário e senha, e aí a gente vai lá na boa fé, a gente digita
USP do BR, abriu a página e a gente acaba colocando o login e a senha. E aí vai dar um erro, como se fosse serviço temporariamente indisponível, com a identidade visual da universidade, a gente vai achar que, tá fora do ar, daqui a pouco eu volto lá. E aí o que aconteceu nesse meio tempo, pessoal? O atacante obteve o login e a senha, e nesse intervalo de tempo, até a gente vir e tentar de novo, e aí a gente vai acabar entrando em contato na universidade, estou precisando acessar, está fora do ar, até a gente se dar conta que a gente está sendo vítima aí de um golpe, de spoofing, já é tarde demais. Eu dei o exemplo aqui para acessar, né, o campus digital, o USF Connect, mas poderia ser o site da nossa instituição bancária, pessoal. Poderia ser qualquer outro, e pensem aí, né, na nossa vida pessoal, né, onde a gente tem login e senha, onde a gente informa dados, a nossa rede social, o nosso Facebook, o Instagram, enfim, imagina o prejuízo depois que a gente perdeu essa credencial. Deu para entender, pessoal, aí a questão? Isso eu estou citando no contexto da nossa vida pessoal. Imagina esse ataque lá na empresa, então, aonde todo mundo está ali tentando acessar a internet, a quantidade de informação que esse atacante está recebendo, que está sendo direcionado para o servidor ali mascarado. E aí, pessoal, não é só necessariamente o DNS, né? Esse mascaramento técnico, né? Esse spoofing pode ser para o roteador, que é o gateway default, que é pior ainda, e toda a informação que ele vai estar obtendo ali, pessoal, né, da empresa é muito amplo. E certamente vai se, né, haver ali uma dificuldade grande, né, para que seja detectado, né, essa ação, esse tipo de ataque, porque, né, ele muitas vezes ele é pontual, ele é num usuário, né, e a máquina ali não tem nenhum sintoma. A gente vai ver daqui a pouquinho semelhante aí a outros tipos de ataque. Né? A gente só vai ver lá um erro em algum lugar que a gente está tentando acessar e muitas vezes a gente tolera, a não ser que seja algo muito urgente ali que a gente estava precisando acessar e a gente já vai buscar informação. Tá bom? Deu para entender o que é o spoofing, um mascaramento técnico? E aí a gente tem o phishing, né? O phishing aí conhecido como isca digital também, pessoal, que da mesma maneira aí que a gente é enganado, enfim, né? Olha aí, eu tô falando, né, do engano, tipo de ataque do tipo engano, né? O phishing é aquele e-mail fake que a gente recebeu do banco, né, com a identidade visual, com o endereço, que a gente não percebe que uma letrinha está trocada lá, é arroba, né, vou dar o um exemplo aqui, bradesco.com.br, né, com o a mais lá, ou um número no lugar de alguma letra, e a identidade visual é idêntica, né, a gente está familiarizado, e a gente acaba clicando lá e abre uma página fake, e aí a gente vai lá e, né, proceder, muitas vezes está solicitando uma atualização cadastral, está sendo solicitada uma confirmação de algo, enfim, e aí a gente acaba caindo no ataque aí do tipo engano. Tá certo, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho, temos outros tipos de ataque para conversar. Bora lá, então. Além do engano, a gente tem os ataques aí de força bruta. Pessoal, esse também aqui, né, já foi consagrado, já deu muito trabalho, muita dor de cabeça, que é o DOS ou, né, o DDoS, né, DOS ou DOS, ou conhecido aí como DDoS, até pouco tempo chamado também aí, né, conhecido como ping da morte, mas é um ataque força bruta que ele gera aquilo que nós chamamos de negação de serviço. Vamos entender essa figurinha aqui, o que ela quer dizer, pessoal, tá? Ó, destacando então, né, o tipo de força bruta. Pensem o seguinte naquela situação que eu comentei, que a gente instala um software pirata,
E aqui no meu computador, então, né, tá tudo em ordem, eu acho que eu me dei bem, instalei gratuitamente um software, né, ele funcionou, eu, né, executei a atividade que eu queria aqui, por exemplo, um software editor de vídeo, custa um valor no mercado, eu achei num site o download gratuito, instalei ele aqui, está rodando. E aí, sem eu me dar conta, foi instalado um código malicioso, então, no meu equipamento. E essa figura, o que ela representa? Computadores no mundo inteiro, pessoal, com código malicioso ali, contaminado. Até porque, né, nós temos aqui um conceito chamado botnet. O que seria isso, pessoal, também? Né? Assim como os worms, a gente vai ver mais à frente. Na medida que eu estou numa rede, estou na minha casa, tenho o computador aqui dos meus filhos, da minha esposa, ou lá na empresa, né, que a gente tem todos os departamentos, os demais funcionários, aí eu vou lá, então, fui contaminado, mas eu tenho conectividade em rede. Olha aqui na figurinha, ó. Percebam aqui, pessoal, né, que a gente tem a rede. Os computadores se interconectam, né? E aí esse código, além de contaminar o meu equipamento, ele sai pela rede, né, de uma forma já programada, né, e pelo atacante, né, a partir do próprio programa, então malicioso, do próprio código malicioso, ele sai contaminando a vizinhança e os demais equipamentos. Vai chegar um ponto, esse ataque DOS, DDoS, então, ele é um ataque programado, né? Então ele vai levar um tempo para acontecer, né? A gente já vai entender o que ele faz na prática, mas esse tempo é para que, né, o atacante consiga o maior número possível de máquinas contaminadas, que vão ser soldados aí, vão ser agentes controlados pelo atacante. E aí, como vai se dar esse ataque, então? Qual que é o objetivo dele? Ele vai ter um alvo específico. Vamos colocar aqui um servidor, né? Nesse servidor aqui, vamos pensar em uma Black Friday. Vamos pensar que alguém encomendou, contratou de um hacker a derrubada, né, de um e-commerce aí de alguma empresa, por algum motivo. Tá? Vamos pensar nesse cenário, nesse contexto. E aí, chegado o momento, então, da derrubada, que poderia ser uma Black Friday, que é o momento onde, né, esse servidor, então, nele está hospedado o e-commerce de uma determinada empresa, né, o momento do maior faturamento dessa empresa. E se não estiver disponível, o que vai causar? Além de um enorme prejuízo, vai dar oportunidade para que eventuais clientes que comprariam dessa empresa comprem em outros. Vocês estão me entendendo, né, pessoal, o contexto, tá? E aí vai chegar a hora, então, de acontecer o ataque. Então, as máquinas estão pré-programadas com agendamento, deu lá o horário determinado. Todas elas vão mandar, então, exatamente como eu fiz aqui, olha só no exemplo. Eu dei um ping, vamos colocar aqui, ó, usf.edu.br. O que aconteceu nesse ping aqui? Vejam, foram enviados 4 pacotes, recebidos 4 e teve 0 de perda, certo? O que aconteceu nesse comando aqui? A minha máquina, o meu computador, mandou 4 mensagens, 4 vezes, lá para o servidor da USF, assim, ó, oi, você está aí? O servidor da USF me respondeu aqui, olha só, a resposta de, né, o IP do servidor da USF, levou 30 milissegundos, respondeu, sim, eu estou aqui. Então, foi 4 vezes esse diálogo. Oi, você está aí? Sim, eu estou aqui. 4 vezes enviado, 4 vezes recebido. Pessoal, olha a figura aqui, ó. Vamos voltar.
Cada vez que há uma comunicação de uma máquina, como eu fiz agora ao servidor, eu estou ocupando uma fila. O servidor, né, a conectividade de rede, a infraestrutura, né, a gente tem um conceito chamado first in, first out. Primeiro que chega, primeiro que sai. Então, na medida que as requisições estão chegando no servidor, vai se formando uma fila, né? Mas isso a gente sabe que hoje, com a nossa tecnologia, né, com o avanço da conectividade, a banda larga, enfim, é muito ágil, né? Então essa fila, ela, vejam que a gente levou aqui milissegundos para percorrer essa comunicação. Só que na medida que a gente passa a ter, deixa eu mudar o comando aqui, ó, a gente vai ver a diferença. Por padrão, vamos lá novamente, ping UCE do BR, 4 pacotes. Mas e se o comando for dessa forma aqui, ó? Acrescentei um parâmetro de tempo. Ou seja, eu vou dar um ping infinito agora. Não vai parar mais. Então, vamos voltar para a figura, né? Aqui, olha só, vou pôr do ladinho aqui, ó. Eu diminuir. Agora, as máquinas contaminadas, todas elas ao mesmo tempo, vão mandar uma comunicação de forma ininterrupta ao alvo, ao servidor lá que, né, está se buscando aí causar o quê? Uma negação de serviço. Vamos entender o que é essa negação de serviço, o que é esse impacto, então. Na medida, então, que milhares de equipamentos estão ali requisitando uma comunicação com esse servidor, e que não é o serviço dele, o propósito dele é atender uma venda, né, o site lá, a plataforma de e-commerce. Vejam, essa quantidade entre vários equipamentos causando ali, então, uma força bruta nesse servidor, aquele cliente que vai tentar acessar agora para comprar, de fato, ele vai entrar nessa fila. E aí vai estar o quê? Muito lento, ou inclusive vai chegar ao ponto de interromper de fato. Por quê? Porque a fila vai estar tão grande que a requisição desse cliente que veio fazer essa compra do e-commerce vai expirar, vai dar um time out. Pessoal, então veja, é uma forma de derrubada por meio de força bruta, de fazer com que o servidor negue o serviço a qual ele se dispõe a fazer. Ping da morte, como eu falei, né? E aí a gente tem aqui a distinção agora de DOS e de DDoS. DOS é um único computador atacando, gerando uma sobrecarga. Vejam lá, é possível. Mas a grande preocupação é o DDoS. DOS vem de Deny of Service, né? Negar o serviço, tá? Negação de serviço. Agora, quando eu acrescento um D, é Distributed Deny of Service. A negação de serviço distribuída. É o quê? Vários computadores ao mesmo tempo atacando. Deu para a gente entender, pessoal? É o tipo de ataque força bruta. A gente já viu, né, o engano, e a gente viu agora aqui um tipo de força bruta, pessoal. E aí a gente vai ver um próximo, que é o que? De infiltração. Infiltração é também do tipo do atacante inserir, né, um código malicioso. Da mesma forma que eu citei o exemplo aqui, por exemplo, pessoal, no DOS, pode ser que a preparação, a contaminação dos clientes ocorreu do tipo de infiltração. Infiltrou um código malicioso. Ou foi através lá, pessoal, de um mascaramento, de um phishing. Ou foi, pessoal, perdão, por meio do download lá do software pirata que eu citei.
Vejam, né, por alguma ação, em algum momento, nós expusemos o nosso ambiente, né, para que o atacante fosse bem sucedido e pudesse, então, né, infiltrar aqui um código malicioso, mas que nesse exemplo aqui do DOS ou do DDoS, o ataque ocorre depois, né, no sentido de derrubar e indisponibilizar o serviço aí de um alvo pré-determinado, ok? Aqui, então, né, o ataque de infiltração, e a gente tem dois aí dos mais, né, tradicionais, principalmente, né, o SQL Injector aí, né, bem conhecido, injeção de SQL, então, lá no banco de dados, sem a gente entender, né, o atacante está manipulando os nossos dados, roubando as nossas informações, assim como a gente pode ter também, pessoal, né, de uma forma específica nos meios de pagamento, aí de cartão de crédito, enfim, pessoal, nas maquininhas, é um grande problema esses sistemas, né, de pagamento. Quantas vezes a gente tem escutado aí, né, problemas relacionados a meios de pagamento, tá bom? Mas é do tipo de infiltração, então, né, que a gente chama silenciosa, que muitas vezes está lá infiltrada há bastante tempo, né, obtendo dados e a gente não se dá conta porque é silencioso, não tem sintoma, a gente não percebe. Daqui a pouquinho eu vou falar dos sintomas, aí a gente vai ver a diferença, tá bom? E aí a gente avança mais um pouquinho agora, para entender o conceito de malware. Pessoal, malware, né? Ele conhecido como a arma do crime, então, né? Ele é um software malicioso, um código, então, projetado para danificar, roubar, controlar aí os computadores. Pessoal, quem são os malwares? Com certeza a gente já ouviu, a gente conhece. São os vírus, né, o chamado cavalo de Troia, entre outros. A gente já vai dar uma olhada. Porém, o malware geralmente ele causa um sintoma. Ele vai prejudicar a performance ou ele vai alterar algo no ambiente, seja no sistema operacional, seja nos arquivos, né, ele vai causar algum impacto, né, muitas vezes de uma forma perceptível, tá bom? Olha o exemplo aqui de sintomas, pessoal, lentidão excessiva no computador, aí a gente vai lá no Task Manager, tá? O tempo todo 100% de CPU, 100% do processador. Pessoal, pode ter ali um malware, pessoal, né, em execução, então, consumindo, né, CPU, consumindo memória do equipamento, degradando a performance. Olha lá, arquivos modificados ou deletados, programas ou ícones desconhecidos no desktop. Pessoal, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, os mais comuns, quando a gente fala de vírus, enfim, é projetado para danificar o equipamento, para causar uma parada, para causar interrupção, para gerar uma dor de cabeça no usuário. Né? O que a gente vê de solução muitas vezes? Vou lá formatar o computador. Tudo bem, resolveu. Ficou um tempo parado, fizemos o backup, né? Aí vamos lá, instalamos, formatamos, e a hora que é feito o restore do backup, está lá a contaminação e a gente tem um problema cíclico. Ou, daqui a pouco, a vulnerabilidade que foi utilizada, que a gente já entendeu, né? A porta aberta, a brecha, continua lá ainda disponível e a gente é contaminado novamente, o nosso equipamento volta ali com os sintomas, tá bom? Então, olha os tipos de malware aí. Os replicadores, né, vírus, os worms. Pessoal, eu não vou entrar tanto aqui no detalhe, depois vocês vão dar uma olhada, né, no material, no e-book, eu deixei com mais informações lá, né, vocês também, né, tendo
pessoal aí o interesse, né? E eu sempre vou incentivá-los, vão lá e pesquisem mais ainda, tá bom? Vamos lá, então. A gente tem Trojan, Rootkit, Bootnet, Spyware, são malwares, espiões e controladores, pessoal. O spyware, né, por exemplo, muitas vezes a gente não se dá conta, mas é um software que está lá, então, né, um malware no nosso equipamento, espiando tudo o que estamos fazendo, literalmente. Muitas vezes, inclusive, com uma anotação de cada tecla que a gente vai aqui digitando, né, sendo em qualquer atividade que a gente esteja realizando. Ou ainda, pessoal, né, aumentando aqui o nível, né, de sofisticação, permite que o atacante remotamente consiga, muitas vezes, enxergar a nossa tela em tempo real. Ou pior ainda, pessoal, consiga abrir uma câmera. Imagina aqui no meu notebook, sem eu me dar conta, minha câmera está em uso, o meu gravador, meu microfone está em uso, e aí tem alguém coletando dados, coletando imagens. Vocês conseguem perceber, pessoal, o nível aí de risco que eventualmente a gente possa estar exposto? É por isso que os notebooks, né, de um tempo, né, aí no mercado, na medida que forem evoluindo, eles ganharam aquela travinha para fechar a câmera. Então você tem a tela, você tem a câmera, integrar a tela, e você tem ali uma janelinha, uma travinha para fechar a câmera. E por mais que tenha um spyware, né, ou algum outro software espião rodando, ele não vai ver a minha câmera está fechada lá pela proteção, pela barreira física. Tudo bem? E aí a gente vai ver, né, então, infecções pela rede, no caso do Bootnet, o Rootkit, que vai se passar por o admin, a gente vai ver o Trojan, né, então, né, que é o cavalo de Troia, que é um software disfarçado de um software, né, conhecido, confiável, e o spyware aí, que é um espião para monitoramento, para roubar dados, tá bom? Pessoal, talvez dentre os malwares, o que causa impactos no ambiente corporativo, assim, com uma amplitude maior, é o ransomware. Eu até coloquei no nosso material um case, né, onde a gente teve aí um encerramento de atividades aí de uma instituição aí universitária. O que acontece? O ransomware, ele é um sequestrador digital. Como assim? A gente vai ter na infiltração, ele vai se propagando na rede, enfim, né? Aí a gente vê um conjunto das técnicas trabalhando ali de uma forma sofisticada. Vamos pensar na empresa, a Universidade de São Francisco. Houve uma primeira infiltração, uma primeira contaminação, e a partir daí se espalhou pela rede. Num dado momento programado, o atacante, né, ali definiu, entra em execução o ransomware. O que ele vai fazer? Ele vai criptografar todo o conteúdo de arquivos, enfim, ou seja, ele vai bloquear o acesso de todos os computadores, servidores e todo o ambiente que foi contaminado. E aí como que funciona? Geralmente o sequestrador, né, o atacante, ele vai exigir um pagamento de resgate para ele fornecer a chave para liberar o acesso novamente. Deu para entender, pessoal? Tamanho risco, mesmo pagando, será que há a garantia, né, da chave por parte do sequestrador? O risco é altíssimo, pessoal. Nós tivemos um ransomware aí, há alguns anos, chamado de WannaCry, que ele se propagou rapidamente pelo mundo e causou um prejuízo enorme em grandes empresas. Pesquisem aí, WannaCry.
E a chave, né, de vulnerabilidade foi a falta de um patch de segurança no sistema operacional da Microsoft. Deu para entender? Tamanho do risco, tamanho da necessidade, a importância das atualizações, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. E aí a gente sai, pessoal, né, desses tipos aqui, do sequestrador, né, do espião, do malware, né, a gente sai aqui voltando da infiltração, né, da força bruta e do engano. Todos eles têm em comum que, pessoal, aqui a tecnologia, seja no hardware, seja, né, no software, no sistema operacional, na rede, e aí a gente vai avançar agora para um outro tipo, conhecemos como engenharia social. O que significa a engenharia social? Nós chamamos também do hack humano. Pessoal, o que é essa engenharia social? É aqui para a gente já, né, assim, entender claramente, são aí os famosos chamados golpes da internet. O que acontece? Olha lá, né? Vamos ver a definição juntos aqui. É a técnica de manipulação. Induz usuários a acreditarem em informações falsas para entregar dados sigilosos. Opa, então não é um ataque ali, né, que explora uma vulnerabilidade ali em física, de software, enfim, de rede. Aqui explora diretamente o usuário. Olha a tática ali, para explorar sentimentos humanos básicos, como medo, ganância, simpatia, curiosidade. Vamos lá, vamos ver juntos. Analogia é o conto do vigário, adaptado para o mundo digital. E, pessoal, aqui não adianta, não tem vacina, não tem update, não tem patch de segurança. A prevenção, de fato, é a conscientização dos usuários, treinamentos, protocolos de segurança. Como assim? Se durante a ocorrência da engenharia social, né, a pessoa está sendo ameaçada, vamos colocar uma suposição aqui, pessoal, de situação, que aí eu chamo a atenção para a gente ter o devido cuidado. Imaginem se em algum momento, por alguma situação, nós viermos a expor algum conteúdo inapropriado de cunho pessoal. Pode acontecer. Hoje, com a facilidade de celular, de câmera, não é mesmo? E do outro lado, alguém vem a ameaçar. Olha, vou expor tal situação em ordem pública, se não me pagar uma quantia, não me fizer um Pix ou algo do gênero. Olha um exemplo aí de tática. Aí vai entrar em vigor o sentimento do medo. O que seria essa prevenção aí, protocolo de segurança? Pessoal, orientar os usuários na questão da comunicação. Não guardar isso para si, porque vai dar o problema. Vai acontecer algo ruim. Então é melhor, né, preparar para que haja comunicação. Nós, no âmbito familiar, eu tenho filhos adolescentes, é a questão da conscientização, da orientação, tá bom? Para evitar chegar a se expor, né, e se colocar em risco desse tipo de problema, de situação. Engenharia social. Outro tipo, pessoal, simpatia. Aí a gente vai para essas plataformas, né, de encontro, quem sabe, ou rede social, começa uma amizade, né, e do outro lado lá é um perfil totalmente falso, pessoal, um perfil fake, e a gente, né, vai se expondo, vai, né, ganhando confiança, muitas vezes o atacante ele já tem toda uma técnica para conseguir, né, colocar essa pessoa, né, num estado, né, de ela começar a entregar informações, né,
que não deveriam, confidenciais, enfim. Vimos recentemente o caso, pessoal, que ganhou repercussão nacional, de uma mulher lá que, né, o atacante se passou pelo Brad Pitt. Ela imaginava que ela namorava aí online com o Brad Pitt, né, com um ator. Do outro lado estava lá a inteligência artificial se passando pelo ator, ao chegar ao ponto da mulher transferir quantidade importante de dinheiro. Pessoal, esse contexto, conto do vigário, do engano, é o que? Engenharia social, tá bom? E aí a gente vai falar de inúmeros tipos de ataque de engenharia social, tá certo? Tem o clone do WhatsApp, tem aquela ligação para os pais, que geralmente já, né, são de uma idade mais avançada, dizendo que o filho ou a filha foi sequestrada, ou que sofreu um acidente, que precisa de transferência de uma importância, de valor. Engenharia social, tá bom? Prevenção, treinamento constante e protocolos de segurança. Pessoal, vamos mais um pouquinho? E aí a gente olha, por exemplo, aqui então, né, esse fluxo, né, numa visão aqui, um mapa mental, a partir da brecha, ou seja, da vulnerabilidade, então, que definimos hoje, entendemos o conceito, o ataque, enfim, o método, como vimos, né, o phishing, a engenharia social, força bruta, né, a negação do serviço, por meio, então, de uma ferramenta, um malware, vai o quê? Gerar uma consequência, um dano, né, seja uma indisponibilidade, seja a negação lá do serviço, então, seja o sequestro lá no ransomware, né, ou seja o roubo de dados, tá certo? E aí a gente precisa compreender o que, pessoal? A importância, olha aí o ciclo da proteção cibernética, né, que é uma responsabilidade compartilhada entre a área da cibersegurança, né, entre os usuários, os parceiros, os provedores, né, os prestadores de serviço contratados, todos em conjunto, a área de gestão da empresa, a gente viu a importância da política, né, num trabalho, né, de proativo de identificar as vulnerabilidades com antecedência, né, de já manter o ambiente sempre atualizado, de corrigir essas vulnerabilidades, de ter um monitoramento de reconhecimento de ataque. Vários exemplos que eu citei, o ataque está acontecendo há tempos e não se identifica, tá certo? Pessoal, então é necessário um monitoramento, isso se dá por meio de ferramentas, não tem outro caminho, e também de orientar o usuário em relação aos sintomas que a gente viu. Computador lento, enfim, está suspeito, comunica a área da TI responsável, comunica a área da cibersegurança, tá bom? Que é justamente o próximo ponto aí, né? Observar os sintomas, usar antivírus, por exemplo, né? Detectar malwares, mas sobretudo da questão da boa comunicação, da conscientização, do treinamento e educar as pessoas para o uso responsável, para um uso, pessoal, né, sempre com um olhar, né, desconfiado, pessoal, um olhar de segurança. Tudo bem? Tá claro para nós? Quase caminhando para o fim aqui, só a nível, né, de informação, curiosidade, né? Olha aí, recentemente a gente teve mais de 7 milhões de brasileiros vítimas de golpes financeiros, aqui por meio de engenharia social, de spoofing, né? Dos mais diversos tipos de ataque. Mas olha a quantidade de pessoas, já não é tão recente, né? Divulgado em 2023, mas de ano a ano, aqui de 21 para 22, 92% de aumento. Pessoal, e é assim cada vez mais. A gente viu um mapa ali acontecendo a nível global, não para, o ataque é o tempo todo.
aqui com um olhar de engenharia social, tentativas de ações fraudulentas, que representaram aí, pessoal, né, mais de 5 bi de reais em valor, né, em relação a essas tentativas de fraude. Tá bom? Para a gente refletir aqui, eu coloquei um videozinho, tá? Eu vou passar aqui bem rapidamente, e eu vou pedir que vocês observem a legenda, caso o meu áudio não esteja disponível. Pessoal, acompanhem comigo aqui, ele tem legenda, tá bom? Depois vocês vão ter o link, são 2 minutinhos, tá? Vamos lá. Aliás, eu vou sair do compartilhamento aqui da tela cheia e vou colocar o compartilhamento no vídeo, que eu acredito que o áudio ele vai funcionar. Espera lá. Compartilhar novamente. Espero que esteja ok o áudio para vocês. Não prestem atenção na legenda, tá bom? Na legenda em amarelo, que é a tradução português. Dag Fien. Kijk voor. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. E é isso, né, pessoal? Só um instantinho, tá? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Só um minutinho. E aí, hein? Assustador ou não? O que vocês acham, hein? Só um minutinho. Pessoal, tá aí, né? A gente, como eu falei lá no início, a gente vive num mundo digital, na era da informação, interconectados. Nós temos o nosso perfil digital, né? Nossa vida está, né, uma parte, aí, uma grande parte do nosso tempo, né, no mundo digital, né? Estamos o tempo todo aí interconectados. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a exposição de informações, né? Porque a gente vai deixando um rastro digital que não se apaga, pessoal. Então, muito cuidado, muita atenção, porque
essas informações aí públicas, elas são aí a matéria-prima, a fonte do que a gente falou aqui hoje sobre, né, a engenharia social. Ainda mais, né, com a inteligência artificial agora, né, cada vez mais os atacantes têm mais facilidade, mais agilidade, melhores recursos, melhores técnicas, né, e aí o prejuízo depois de um incidente, ele é muito grande. Ele pode ser de imagem, pode ser financeiro, né, ele pode causar transtornos aí inimagináveis. Tá bom, gente? Né? Eu estou finalizando, deixa eu só trazer aqui para a reflexão, nosso último slide aqui de hoje, tá? Na sua opinião, coloquem para mim aqui, hein? Qual é o elo mais fraco da segurança? É o usuário ou é o aspecto da tecnologia ali envolvido, né, no ciberespaço, considerando, né, todos os equipamentos, softwares, equipamentos de proteção? E aí, gente, aonde a balança aí pesa mais, né? Qual é, então, esse elo mais fraco, hein? Fica aí para a gente refletir com a consciência que nós aqui no Cybersecurity na Universidade de São Francisco, não seremos o elo fraco. Ao contrário, nós somos atores, agentes de segurança, pessoal, e vamos ser multiplicadores cada vez mais, né, nos nossos ambientes, nas nossas famílias, na empresa, na universidade, né, propagando uma visão, uma conscientização a respeito, né, da cibersegurança. Tá bom? Então, eu agradeço pela atenção, né? Desejo um excelente descanso a todos. Qualquer dúvida, não hesitem em colocar as questões para nós lá no chat, né? O nosso tutor lá, o Wagner, ele está full time sempre acompanhando, e a gente está sempre conversando, tá bom? Então, temos sempre o maior prazer em interagir com vocês. Pessoal, bom descanso, fiquem todos com Deus e vejo vocês no próximo encontro. Vou parar a gravação aqui. Obrigado. Tchau, tchau.